Ai, hoje vai ser bom. Rodou. E na volta tem 11 contra 11. Aí o pau vai torar. Pra quê? O quarto clássico dos milhões de 2025 promete ser agitado. Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado às 6h30 da tarde no Maracanã, em partida com o mando de campo do Cruz Maltino, que vive um momento turbulento e pressão sobre o trabalho do técnico Fábio Carille. Para o confronto, a principal mudança deve ser o retorno de Coutinho entre os titulares. Ele foi poupado na partida contra o Ceará e permaneceu no Rio de Janeiro na preparação para jogar o Clássico. A última vitória do Cruz Maltino contra o Flamengo no Brasileirão foi em 2015, há quase 10 anos. E o time do técnico Felipe Luiz vive melhor momento na temporada. Atual líder do Brasileirão, o rubro-negro vem de goleada por 6-0 contra o Juventude. A escalação segue sendo um mistério com o desfalque já confirmado. O lateral Alexandro sofreu um edema na coxa esquerda e já iniciou o tratamento no Ninho do Urubu. Como o rubro-negro viaja no dia seguinte ao Clássico para a partida contra a LDU em Quito pela Libertadores na terça, ainda não se sabe se algum jogador será poupado. Nos bastidores, o Clássico dos Milhões já começou e promete ser de fortes emoções quando a bola rolar no Maracanã. Muito bem, sexta-feira, bom feriado para todo mundo, boa Páscoa para todo mundo. Vou deixar por fim. PH ou Wesley, começo com você. Momento? Tudo. O que você quiser. Vamos ganhar tempo, Pedro. Sério, o programa tá curto. Vamos. Wesley. Vamos, Wesley. Ganha tempo. Com todo respeito ao PH, que faz enfim, bons jogos com a camisa do Vasco. Mas é o Wesley. Baita jogador, PH. Mas eu vou botar no Wesley. Eu voto também no Wesley. Eu achei que você ia falar, né? Assim, o PH é um grande jogador, mas o Wesley... Quem hoje tá jogando melhor na lateral direita no Brasil? Não tem ninguém. Ele tá numa coçou fase... Coçou a língua pra botar Eu sei. João Vitor ou Léo Ortiz? Vamos poupar o tempo. Léo Ortiz. O programa tá curto. Para! Lucas Freitas ou Danilo? O programa tá curto. Danilo. É isso. Piton ou Ayrton Lucas? Eu vou ficar com o Piton. Porque o Ayrton Mentira. Lucas nem é titular. Nem titular ele é. Se fosse o Alexandre, eu ia votar no Alexandre. Eu também. Mas é o Lucas Piton. Hugo ou Pulgar? Pulgar. Tietê ou De La Cruz? De La Cruz. De La Cruz. Garré ou Gerson? Gerson. Eu gosto, sabe o que eu tô gostando, o Venê? Ah. Que ele tá dando uma pensadinha. Você tá vendo? Tá titubeando. Ele tá assim, ó. Aí pergunta assim, ó. Agora Aqui, Hugo ou Pulgar? Ele faz. Pulgar. Você tá percebendo ou eu tô sendo... Ué, Pedrosa, ajuda aí, vamos viralizar. Vamos lá. Vamos viralizar? Hugo Pulgar. Pulgar. Garré ou Gerson? Quer viralizar? Garré. Gerson. Agora eu vou viralizar. Gerson. Agora eu vou viralizar. Tu vai... Eu vou Garré pular. Gerson? Não, agora. Ah, tá. Não, eu vou pular, que eu quero o pau torando. Vai pular também? Eu vou viralizar de novo. Então vai. Coutinho ou Arrascaeta? Bom, já que você avisou que vai viralizar, então acho que você vai votar no Coutinho. Eu voto no Arrascaeta. 2025, Felipe Arrascaeta. Coutinho. Não, Arrascaeta. Eu voto no Arrascaeta. Pra mim, o que ele vem fazendo nos últimos jogos é algo assim assustador, jogando bem, sendo decisivo, dando assistência, fazendo gol e golaços. Jogador extremamente importante, ajudando também no setor defensivo. E outra, concordo que o Coutinho tá fazendo uma baita temporada, tá? Tá voltando a ser o velho e bom Coutinho. Mas eu fico com a Arrascaeta. O contexto do Coutinho, com o que ele tem em volta e o que ele faz na temporada 2025, é mais brilhante do que o que a Arrascaeta faz. Porque jogar com Gerson, De La Cruz, Pulgar, é muito mais fácil do que jogar no time do Vasco. Vamos fazer o seguinte? Você vai desempatar. Hashtag SBT Esportivo. Manda lá. Coutinho ou Arrascaeta? A gente vai ter o voto de vocês também e no final eu vou dizer quem que eu vou escolher. Eu já sei, tá? Mas no final eu vou dizer, então, ó, vota lá, hashtag SBT Esportivo. Pedrosa votou no Coutinho, Venê votou no Arrascaeta. A nossa régua aqui sempre é o momento. Empatou o momento, aí a gente começa a fazer outro tipo de comparação.
Então votem lá, Coutinho ou Arrascaeta, Nuno ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. É difícil essa, porque o momento do Nuno, desde que ele chegou, é muito bom. Ele vem participando de gols, ele vem jogando bem. Inclusive, eu acho que, se for falar sobre a peça que mudou o time do Vasco, com certeza foi o Nuno Moreira. Mas eu ainda vou de Bruno Henrique. Eu também porque voto o momento no Bruno do Bruno Henrique não é bom apenas só no começo desse ano. O Bruno Henrique vem jogando bem desde a temporada passada. Eu levei isso em consideração, tá? Mas eu entendo o tamanho do que o Pedrosa fala sobre o que o Nuno fez com o Vasco, né? Sim. O Vasco era o Vasco, o Nuno chegou, o Vasco é outro Vasco, recentemente eu te falei, a gente falou isso aqui no programa, eu acho que o crescimento do Coutinho e do Verratti é muito graças ao Nuno Você também, falou. porque facilita muito a vida dele. Falar em Verratti ou Plata? Verratti. Vamos poupar o tempo do programa. Verratti. Se botar qualquer um hoje ali, é Verratti. Qualquer um do Brasil. Até o Pedro, por exemplo. Seria o Verratti. Tá voltando agora. E outro, mas assim, uma menção honrosa ao Plata, porque eu vejo muito torcedor ainda pegando no pé do Gonzalo Plata, mas para o estilo do jogo do técnico Felipe Luiz, ele é um jogador muito importante. A intensidade que ele tem, nenhum outro jogador tem dentro do elenco do Flamengo, porque ele consegue ser intenso do primeiro minuto ao último minuto de jogo. E ainda consegue fazer várias funções do setor ofensivo do Flamengo, até jogando de falso 9, ele também sabe fazer. Então é um jogador que eu acho que muitos torcedores ainda não dão devido valor à importância que ele tem ao elenco atualmente. Léo, Jardim ou Rossi, eles já vão responder, mas antes de você responder... Tá gostando hoje que eu tô com o João Kleber? Tá bom. Bota aí enquete do SBT Esportivo lá no Twitter, eles já vão responder agorinha quem eles escolhem, Léo Jardim ou Rossi, nesse confronto aí. Mas você, quem vai levar a melhor no Clássico dos Milhões? Vasco, Flamengo ou empate? O Flamengo tá vencendo aí, em segundo lugar o Vasco, em terceiro o empate. É isso mesmo. Tá Vota cheio de lá. robô no Twitter, ó. Ó o robô. Cheio de robô botando no Flamengo, né? Exato. Também acho. Olha aí, @SBT Rio, segue lá no Twitter a gente. A Arrascaeta tá vencendo. Eu pedi pra você votar também na hashtag. Só subir a hashtag com quem você prefere. Pedrosa escolheu o Coutinho, Vene escolheu a Arrascaeta. Daqui a pouco eu vou desempatar, mas você também vai desempatar. Coloca aí, você quer o Arrascaeta ou você quer o Coutinho? Hashtag SBT Esporte Rio e coloca quem você vota. Vamos lá! Léo Jardim ou Rossi? Começo com você, Vene Casagrande. Eu vou votar no Rossi, embora eu considere o Léo Jardim um baita jogador, muito importante ao Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos, penalidade máxima, classificando o Vasco na Copa do Brasil, mas o que o Rossi vem ajudando ao Flamengo nos últimos jogos, inclusive nesse ano todo, porque é um jogador que, quando é preciso, ele faz grandes defesas, inclusive fez grandes defesas nos últimos jogos do Flamengo, ajudando o Flamengo desse jeito, e também na saída de bola, porque é um jogador muito importante na saída de bola do Flamengo com os pés, e também na recomposição. Então ele tem sido importante em vários sentidos para o Flamengo nos últimos jogos. Mas Você menção votou no honrosa ao Rossi? Léo Jardim, claro, voto no Rossi nesse momento. Ai, eu adoro quando vocês brigam. Briguem! É uma coisa boa. Não é, Cris, quando eles brigam? A briga é o melhor. É o melhor. Vai! Hoje Bota aí, Pedrosa. eu tenho que ser coerente, porque se é momento, o momento é do Rossi. O Léo Jardim não vem fazendo Você uma vai temporada. votar no Rossi? Vini, a gente achou que ele ia votar no Léo Jardim. Não, hein? eu confesso que, assim, por um momento eu pensei, mas depois eu imaginei que ele fosse no Rossi, pela coerência dele. Ele é não coerente. acredito, Pedrosa. Ué, Fernanda, eu tenho que ser honesto, eu adoro o Léo Jardim. Então, peraí, vota agora não. Eu vou votar. Eu voto no Léo Jardim. Você vai é? desempatar. Aí é sacanagem. Vai lá. Porque o Vasco não vai ganhar quase nada. Eu voto no Léo Jardim, sabe por quê? O momento do Rossi é muito bom. Você trouxe uma coisa, acho que você acabou de falar também, né? Você trouxe no off, com certeza. O Rossi ajuda no início da construção de jogada com os pés. Foi o principal erro do São Paulo no Flamengo, sabia? Porque o São Paulo, na ocasião, botou o Rossi no banco de reservas, alegando que o Matheus Cunha era melhor com os pés. E o tempo passou, a gente está vendo que o Rossi não é ruim muito com bom. os pés. Mas, e o Léo Jardim, ele pode não ter sido, não tá hoje o Léo Jardim de 24, Não tá. mas mesmo não sendo, ele é o Léo Jardim. Não, E eu ele acho que faz ele é um- cada jogo, sem brincadeira, a cada jogo do Vasco ele faz uns 3 milagres. Ele fazia 10. Só que agora que o Vasco melhorou um pouquinho, aí ele faz 3. Então, a régua tá nele mesmo. Por isso eu vou votar no Léo Jardim. Eu Agora acho que- vai você desempatar. Eu acho que o Léo Jardim é um goleiro melhor do que o Rossi. Se você for Eu colocar também de forma acho. geral, ele é um Eu goleiro também melhor acho. do que o Rossi. Mas o momento dele não é o momento que a gente já viu do Léo Jardim. Eu vou ser honesto com você, Fernanda.
Eu lembro de um gol do Corinthians, que até foi o gol contra do João Vitor. O Léo Jardim se embananou todo naquele momento. Tu já tomou um gol ali. contra? 2, só nessa temporada. Não, mas se você, como goleiro, você olha e fala, não é possível, meu irmão, que eu vou ter que pegar essa bola, Não, mas que tu tá não- vindo de você. Você não lembra o lance, não? Eu lembro. O lance é bizonho. É. bizonho. O Mas Memphis- tudo é bizonho, né? O Memphis sai na cara, o Léo Jardim meio que bate roupa É. e a bola bate na cabeça do João Vitor e entra. Você tá magoado ainda com esse Tô dia? magoado com esse lance. Eu tô chateado. Eu não tô sentindo a Eu tô firmeza que eu já sentindo senti que você na tá verdade, em outros magoado. momentos. Eu vou votar no Rossi, eu vou manter minha Muito coerência. bem, votou no Rossi. Agora falta a escolha de Coutinho Arrascaeta. Fala pra mim, ô Big Boys. Eu vou chamar de você de Big Thunder. Em breve a gente conta pro povo por quê. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Posso te chamar de Big Thunder, ô querido? Muito bem, então agora você ganha um novo apelido. Tá bom? Big Thunder. Tá, ô Vene Casagrande? Isso. Big Thunder, fala pra mim, por favor, quem que o povo votou? Pode falar na caixa, a gente gosta de ouvir sua voz. Arrascaeta ou Coutinho? Georgian de Arrascaeta. Ih, gente. É isso. Ele falou o nome todo, eu vou falar pra essa. Qual é o time dele? Conta pra eles. Nem conto. Nem conto. Não, mas você acha um absurdo? Não, Seja vamos lá. sincero. Você acha DJ um absurdo Careca votar é o no quê? Arrascaeta? Flamengo. O Anderson é o quê? Flamengo. O Big Thunder é o quê? Flamengo. Tem um que a gente não pode falar porque aparece no vídeo. Vamos pular, tá? Cris. O Fluminense. Cris é o nosso representante tricolor, né, Cris? Mas, gente, isso é estatística. Se estamos falando da maior torcida do Brasil, é normal que em determinado momento seja a maioria. Não tem jeito. É a maior. Isso é probabilidade, tá? Eu não sou bom Muita na gente, matemática, não. muita Mas, gente. mas eu estudei É igual estatística. Twitter. Isso é Twitter. probabilidade. Twitter cheio de robô. Não. Cheio de robô. Ai, Feriado ai. no robô aparece. O pessoal Não, tá não. curtindo, vem o robô. É, o Arrascaeta, às vezes, ele parece um robô. Ah, tá, Tipo entendi. assim, programado, faz golaço. Aí ele vai lá, Põe golaço. na tela Às vezes aí. quebra também, sai um parafusinho. Ah, normal, Faz pô. parte, né? Põe na tela aí, cadê? Bota na tela a foto do nosso telespectador. É o Renan Monte... Nossa, é difícil o nome Pô, dele. galera, avisa aí, Monteter. senão a gente leva um susto ao vivo, pô. Ai, Venê Casagrande. Ele irrita as pessoas mesmo. Eu falo pra vocês, vocês não Tá acreditam. lá em Portugal vendo a gente, cara. Exato. Ele está É em isso aí, velho. Portugal. É isso aí, tá debochando do Vasco. E ele é Mengão. Ué, mas isso não faz com que eu não leve um susto, pô. Tá comendo o quê? Isso é o quê? Você que já foi a Portugal. O que é isso? Eu não sei se é uma torradinha, não sei se é um pastel. Não, nem sempre. O Big Thunder falou que parece uma coisa doce. Nem sempre. É. Às vezes é um... Pô, pastelaria São Marcos. Eu estaria Será que isso é um pastel? Pastel. Ô, Renan, eu acho que é Renan, eu não sei o seu nome. Manda aí pra gente o que é isso aí que eu fiquei curiosa. Faz um vídeo, eu adoro vídeo de comida. Fico vendo no explorado Instagram, Vene Casagrande. Tá aí, ó, Pastelaria São Marcos. Um beijo pra Assuntos galera do aí de momento Portugal. Ali, ó, John Texto. Ih, o que ele... Ai, Vene. O que ele fez? Vê aí pra mim. Alguma coisa ele falou. Ontem o Lyon É foi por causa do desclassificado. Lyon. Vê Alguma aí. coisa ele falou. Hã? Um jogo absurdo, inclusive. 9-2. 9-2 o quê? O Arrasca. Fica a tela de novo, isso aí, ó. 9-2. Eu falo pra não fazer mais isso. Tem que acabar 11 contra 11. É o quê? Vamos lá, vamos falar. Vamos Pior falar que de dessa campo. vez a gente foi bem tranquilo, cara. Não, foi errado. É isso, foi pô. errado. O momento é isso, esse. O momento, Flamengo pô. completo é muito cruel com o Vasco, assim. Vene Casagrande, o lado do Flamengo. Fala pra mim, Breno Henrique segue disponível. Você vai dar o que você acha. Não, desculpa. Você vai falar o que você acha que será o time do Flamengo. Você não tem informação precisa de qual será. E aí o Pedrozinha vai falar o do Vasco e a gente vai entrar num grande debate. Vai lá, Vene Casagrande. Se eu pudesse, eu acho que a zaga tem grande chance de ser essa daí mesmo. Essa que a gente porque viu aqui. se a gente partir do princípio que ele poupou o Léo Ortiz durante a semana, e o Danilo entrou, e entrou muito bem, por sinal, ele fez uma baita partida. Agora, a tendência é que ele poupe o Léo Pereira, mantenha o Danilo pensando no jogo de terça-feira contra a LDU, que é um jogo extremamente importante pela Libertadores da América, mesmo não sendo a prioridade do Flamengo na temporada, mas o Flamengo, obviamente, quer ganhar esse título da Libertadores da América. Se eu tivesse que escalar na lateral esquerda, eu começaria com Varela, não começaria com Ayrton Lucas.
O momento do Ayrton Lucas é terrível, um dos piores momentos com a camisa do Flamengo. Sempre que ele entra, não dá conta do recado, muito pelo contrário. Foi bom pro Pedrosa pontuar aqui. Mostra a... exatamente, isso é verdade. Porque o pontuar no 11 contra 11, serviu para isso. Mas se fosse o Varela, talvez eu votasse no Piton também, não mudasse muito. Mas enfim, eu começaria com o Varela, porque o Varela já foi testado, entre aspas, nessa posição em 3 jogos nessa temporada, e nos 3 jogos ele foi muito bem. E o momento do Ayrton Lucas não é muito bom. E levando em consideração que o Alan, na época de Tite, não viajou para altitude, porque não tinha condições físicas. Era traço falciforme, não é? Perfeito, exatamente. Eu começaria com ele nesse jogo e pouparia alguém no meio de campo. Por exemplo, ele poupou o De La Cruz no último jogo, dessa vez eu pouparia o Arrascaeta, pensando no duelo de terça-feira. Eu acho que o elenco do Flamengo permite ao Felipe Luiz pensar dessa maneira como a gente está pensando aqui. E ele toda vez fala isso. Se o meu time não jogar, é culpa minha, porque o elenco que eu tenho é o melhor elenco do futebol sul-americano. Por exemplo, o Pedro é um jogador que pode começar no banco de reserva, entrar no segundo tempo e ser decisivo. Que tal coisa, como hein, foi Renê? no último jogo, entrando e fazendo 2 gols. Então o elenco do Flamengo é muito bom. E o Flamengo vive um bom momento e o Felipe Luiz ele tem várias formas de montar essa equipe para encarar o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, Lucas... A Vasco TT chegou... E no ataque eu começaria com o Bruno Henrique, tá? Coutinho tá passando, Só para te responder, no Fala. ataque eu começaria com o Bruno Henrique, ele está à disposição normalmente, não pediu para não ser relacionado. O Flamengo entende que, até que se prove o contrário, ele é inocente. O Flamengo entende que ele é funcionário do Flamengo, atualmente está com o salário em dia, recebendo, tem que cumprir o papel dele, ou seja, continuar jogando, a não ser que ele peça para sair. Lucas Pedrosa. Bem, o Vasco vem numa expectativa até de mudar essa formação, Fernanda. Se a gente for lembrar, por exemplo, do primeiro jogo do Vasco e Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, ele veio com uma trinca de 3 volantes. E foi um jogo onde o Vasco conseguiu equilibrar a partida, que o Ryan até quase fez o gol, que o zagueiro do Flamengo, se eu não me engano, foi o Léo Ortiz, tirou em cima da linha. Então, essa trinca de 3 volantes aí, você pode botar o Jair, o Tietê e o Hugo Moura, ou o Jair na esquerda, ou algo desse tipo, na minha visão, é uma formação que parece equilibrar um pouquinho mais. Não só para conter as subidas do Wesley e do Ayrton Lucas, que são 2 laterais muito ofensivos, mas também igualar o meio-campo do Flamengo, que tem Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Não preciso ficar falando aqui da qualidade desses atletas. E o Garré, sem a bola, ele não ajuda tanto. Ele é um jogador muito mais ofensivo do que, de fato, ajudar sem a bola. Ele não consegue se adaptar nessa equipe. Então o Vasco tem que ter força e poder de marcação. E aí já tem um Verratti, que também já é um cara não tão marcador, naturalmente, né? E o Coutinho também. Tem então, que ter esse respaldo exato. Aí, eu acho que o cara ele vai utilizar os 3 volantes para essa partida. Repito aqui, deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lemos. E Hugo Moura, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno e Verratti. O Nuno, inclusive, volta muito mais, tem um papel tático mais interessante sem a bola do que o próprio Garré. Então, por isso, além da forma como ele mudou o Vasco da Gama nessa temporada, acredito que o Vasco vai vir assim. O Nuno é um acontecimento do Vasco. Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Expectativa para o jogo do Vasco contra o Flamengo. É um jogo difícil, um jogo no Maracanã, né? O Vasco todo ano joga na casa do Flamengo, infelizmente. Mas o Maracanã não é do Flamengo. Mas é como se fosse uma casa alugada, né? Se você paga o aluguel para morar em algum lugar, a casa é sua, não pode chegar ninguém lá e entrando assim sem a sua permissão. Nem o próprio dono pode chegar e entrar sem a sua permissão, sendo que você pagou para estar utilizando aquele espaço ali e ninguém pode chegar lá entendeu? Sem a permissão. Então, é a casa do Flamengo, Maracanã, e o Vasco vem jogando sempre lá. Não consigo entender esse tipo de situação, né? Mas é meio a meio, público. Não importa, cara, não importa. Não é São Januário, não é o Caldeirão, não é a mesma coisa, né? Quem vai se sentir mais confortável ali é o Flamengo. Quem vai ficar confortável com essa situação não deixa de ser o Flamengo. O Flamengo já tem a melhor equipe, já vem espancando o Vasco há um bom tempo e ainda o Vasco vai jogar sempre no Maracanã. Aí as coisas ficam mais difíceis ainda, né? Quer dizer que já perdeu, já é uma derrota? Não, né, gente? Não quer dizer que o Vasco já perdeu. Mas quer dizer sim que é um jogo muito difícil para o Vasco.
muito complicado. Amanhã também tem Corinthians e Sport, Grêmio, Grenal, rapaz, Grêmio e Inter. Vai pegar fogo nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está na 7ª colocação com 6 pontos. Se o Vasco perde, cara, a situação fica bem complicadinha, hein? Porque vai ser 6 pontos. 6 pontos em 5 rodadas, né? São 2 vitórias, 2 derrotas. Aí vai ter mais derrotas do que vitória. E a chance do Carille também rodar nesse jogo aqui. Na verdade, deixaram para ele rodar nesse jogo, né? E dependendo do placar também, né? Dependendo do placar, deixaram aí pro Carille rodar nesse ou contra o Lanús. Mas contra o Lanús, o Vasco tem que vencer, né, galera? Tem que vencer o Lanús. O Flamengo já não é nem exigência, porque os próprios jogadores já estão aí meio de segunda, né? Com essa situação. Os próprios jogadores já entram com medo. Ah, é o Flamengo, nós só apanhamos esses caras aí. E aí já afeta o psicológico. Aí o jogo já é no Maracanã. Então, mano, eu não tô esperando muita coisa desse jogo aqui não. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Flamengo, Lanús e depois enfrenta o Cruzeiro, Operário pela Copa do Brasil. Dia 27, último jogo do mês contra o Cruzeiro.